Olá, aluno que está se preparando para o Enseja. Estou aqui hoje para a gente iniciar a aula de matemática. Eu não vou seguir agora o capítulo 1 da apostila do Enseja. Vou deixar esse capítulo 1 para daqui a umas 3 semanas, mais ou menos. Por quê? Porque a apostila do Enseja para ensino médio já inicia logo em equação de primeiro grau. Mas eu não posso falar de equação de primeiro grau sem antes voltar um pouco, falar sobre adição, subtração, multiplicação, divisão, conjuntos. Então eu vou fazer uma revisão matemática nessas 3 semanas de tudo, desde da quinta série até a 8ª série do ensino fundamental, para então a gente seguir direto a partir da apostila do ensino médio. Se você é muito bom em matemática, está esperando as aulas do ensino médio, espera aí um pouquinho que já elas vão chegar. Mas se você está tentando retomar, relembrar, depois de muito tempo sem estudar, essa é uma oportunidade que você tem de estudar a matemática iniciando do zero. Então chega de falar e vamos estudar. Vamos embora! Eu vou iniciar o estudo da matemática apresentando a vocês o conjunto dos números naturais, representados por essa letra aqui. É um N com um cortezinho, ó, 2 linhas e depois o N, tá? O conjunto dos números naturais é um conjunto que envolve do zero até todos os números naturais, ou seja, números inteiros, né? De 1 até o infinito. O zero é um número natural. Portanto, zero faz parte do conjunto de números naturais. Eu iniciei aqui com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e reticências, né? Vai até o infinito. Porém, existe o conjunto dos números naturais não nulos, que são representados pela mesma letra N, só que com um asterisco aqui em cima. Então, nesse caso, eles excluem o zero, tá? Então, o conjunto dos números naturais não nulos, eu tenho a partir do 1 até o infinito. Eu também preciso definir com vocês os conceitos de sucessor e antecessor, sendo sucessor o número que vem após um número qualquer e o antecessor o número que vem antes de um número qualquer. Então vamos supor que a gente está mexendo aqui com o número 5, por exemplo. Então eu tenho o número 5. Qual seria o sucessor do número 5? Seria o N, que seria o 5, né, o nosso N, 5 mais 1. Ou seja, o sucessor, nesse caso, seria o número 6, quando o N igual a 5. E o antecessor seria o 5, que é o nosso N no momento, menos 1. Então, 5 menos 1, 4. É o nosso antecessor. Então, ainda dentro dos conceitos de conjunto dos números naturais, eu vou apresentar para vocês um conjunto que eu criei. Eu criei aqui um conjunto que eu dei o nome de A. Chamei esse conjunto de A, é um conjunto que eu criei, certo? Nesse conjunto A, ele é representado por esse círculo aqui. Deveria ser um círculo, né? Na verdade, ficou meio uma elipse ali, mas imagina, foca que é um círculo. Então, aqui dentro desse círculo, que é o meu conjunto A, eu coloquei aqui o número 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é uma representação de conjunto, a representação gráfica de um conjunto que, nesse caso que eu criei, que é o conjunto A. Eu poderia criar um conjunto dessa forma aqui, em forma de círculo, dos números naturais todos? Não, impossível, porque vai até o infinito. Como que a gente faria um conjunto infinito, né? Não seria possível. Porém, essa é uma representação de um conjunto, de uma parte do conjunto dos números naturais, que é o conjunto que eu chamei de A. Ok? Então o conjunto A, como vocês veem, varia do 0 até o 5. Como que eu faço a representação desse conjunto sem ser de maneira gráfica? Eu tenho 3 maneiras que são as que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Uma delas é essa daqui. A igual chaves. Essas chaves eu também usei para representar aqui o conjunto dos números naturais. Quando a gente trabalha com conjuntos, geralmente a gente utiliza as chaves para mostrar as delimitações da área, né, do seu conjunto. Então, nesse caso aqui, eu usei essas chaves e variou, né, aqui do 0 até o 5, que são todos os elementos que tem aqui dentro. Então, o que eu tenho dentro desse conjunto gráfico A? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Essa daqui é uma forma de representação também dos conjuntos. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porque tem esse pedaço de luz aqui, né? Mas o que está escrito aqui nesse pedacinho aqui é isso daqui, ó. A igual a, abre chaves, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? É isso que está ali. Além dessa representação, eu tenho uma outra representação que está aqui embaixo, que utiliza os sinais de menor e de maior. Lembram dos sinais de menor e de maior? São esses sinais aqui, ó.
que a gente aprende também na escola, a professora geralmente dá um macetinho pra gente aprender isso. Como que eu vou saber se esse cara é o menor, se esse cara é o maior? Como é que eu vou saber? Então vamos pro macetinho. É só fazer um tracinho. Faz um tracinho aqui, faz um tracinho aqui. A gente consegue reparar que esse número aqui, ó, tá parecendo um 4. E esse número aqui tá parecendo um 7. Então, se eu tenho um 4 e um 7, o 7 não é maior que o 4? Então, na verdade, o 7 esse sinal aqui é o do maior, certo? E na verdade tem um outro macete que eu acho até mais simples do que esse daqui do 4 e do 7, que é gravar o seguinte: o bocão tá sempre aberto pro maior. Então o bocão sempre aberto pro maior, certo? Como assim? Vamos lá. Vamos pensar aqui nesse exemplo que eu coloquei nesse pedacinho aqui do quadro. Eu tenho o número 1 e o número 2. Que número é o maior? Não é o 2? Então eu faço aqui, ó, o bocão voltado pro 2. Qual o número maior? 3 ou 5? 5 é maior, então bocão voltado pro 5. 8 e 3. Qual é maior? É o 8. Então eu vou fazer o bocão aqui virado pro lado do 3. Essa acaba sendo uma forma mais simples de se entender, né? Então não esqueçam disso. Bocão sempre voltado pro lado maior. Então a segunda representação aqui entre chaves desse conjunto A que eu criei é essa daqui, ó. N pertence a naturais. Vou escrever aqui em cima. Eu tenho o conjunto A. Então eu tenho um número qualquer, que é um número N. Eu chamo de N para indicar que é um número, ok? Esse símbolo aqui, ó, é o de pertence. No próximo minuto eu vou ensinar esses símbolos aqui para vocês ainda nessa aula. Então, N pertence ao conjunto de números naturais. Eu estou dizendo que todos os meus números que pertencem ao conjunto A que eu criei, na verdade, também pertencem ao conjunto de números naturais, que é aquele conjunto infinito que eu falei no início para vocês. Então eu tenho um conjunto de números, N, que pertencem aos números naturais. Tal que é esse símbolo aqui, ó, é a barra. Tal que N, que é o meu número que eu quero, nesse caso é menor do que 6. Se o bocão está voltado para o 6, estou dizendo que o 6 é maior. Então eu tenho um conjunto de números naturais em que o N é o número, né? Os números que estão no meu conjunto A, né? Que eu estou falando aqui do conjunto A, são menores que o número 6. Então eu vou saber quais são os números menores que 6. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. São todos os naturais abaixo de 6, certo? E aí a gente percebe que esse conjunto é exatamente o meu conjunto A, ok? E a outra representação é essa aqui embaixo. Eu tenho N pertence aos números naturais, ao conjunto dos números naturais, tal que N, que é o meu número, é menor ou igual a 5. Por quê? Nesse caso aqui são os números menores que 6. O 6, ele é maior do que 5, né? Então por que não entra o 6 aqui? Porque esse conjunto é dos menores que 6. Se eu quisesse que entrasse o 6, eu deveria ter colocado menor igual aqui, que é o que eu fiz aqui embaixo. Então, menor, quando eu tenho esse símbolo aqui, né? O maior e o menor, como eu ensinei a vocês, se a gente coloca um tracinho embaixo, eles viram menor igual, parecido com o símbolo do igual, né? Que tem esses dois tracinhos assim. Então, eles viram maior igual e menor igual. Então, nesse caso aqui, ó, um número N pertence ao conjunto de números naturais, tal que os meus números N, né, do conjunto A, eles são menores iguais a 5. Então, eu conto 5 nesse caso, 5 entra. Então, eu tenho 5, 4, 3, 2, 1, 0, que é exatamente o meu conjunto A. Ok? Simples? Então, vamos continuar. Eu coloquei aqui no quadro alguns exercícios simples que eu vou resolver com vocês, só para ter certeza que vocês realmente entenderam essa situação, né, de conjuntos. Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu tenho um conjunto que eu chamei de B, e eu coloquei aqui as condições desse conjunto. Então, esse conjunto tem números que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que eu tenho 8 é menor do que o meu número, e esse número é menor do que 10. Então, o que eu tenho? Eu tenho exatamente um número que está entre 8 e 10, e é um número natural. Que conjunto é esse? Eu tenho um conjunto unitário, eu tenho B, um conjunto de um item só, conjunto unitário, que é o conjunto aqui com o número 9. Então, na verdade, eu tenho B igual a 9. Ok? Segundo aqui, conjunto C.
eu tenho um conjunto C de números que pertencem aos números naturais, tal que esse número n é par e esse número n é maior do que 50. Então o que ele quer? Todos os números pares maiores de 50. O 50 vai entrar? Não. Por que o 50 não vai entrar? Porque aqui não tem maior igual, é apenas maior, ok? Então eu tenho aqui um conjunto C igual a par maior que 50. Então eu tenho 52, 54, 56, 58, são todos os números pares maiores que 50 até o infinito, tá? Que a gente representa pela reticências aqui. E agora eu tenho um conjunto que eu chamei de conjunto D, que é um conjunto em que n pertence ao conjunto de números naturais, n é ímpar e 10 é menor do que o n, e o n é menor ou igual a 19. Nesse caso aqui vai entrar o 19? Vai entrar o 19, porque o 19 é ímpar, e aqui tem o menor igual, certo? Então vamos lá, eu tenho um conjunto D de números que estão entre 10 e 19 e que são ímpares, apenas os números ímpares. Então eu tenho 11, que é ímpar, está entre 10 e 19. Que mais? 13, 15, 17 e 19. Esse aqui é o meu conjunto D, que eu também poderia expressar, né, mostrar o conjunto D graficamente, dessa forma aqui. 11, 13, 15, 17 e 19. Ok? Vamos seguir então. Continuando, reparem só esse emaranhado de conjunto que eu fiz aqui no canto. Eu criei um conjunto E que é interligado ao conjunto F, que é interligado ao conjunto G, e eu coloquei aqui do lado umas perguntas que a gente vai responder agora. Respondam comigo. Vamos lá. Pergunta número 1. Quantos elementos tem o conjunto E? Prestem atenção. Esse daqui, ó, é o conjunto E. Esse é o conjunto E. Não estou perguntando quais são os elementos, estou perguntando quantos elementos tem o conjunto E. Então vamos ver, ó. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Ai, Lana, mas ele está dentro dos outros. Não tem problema, se ele faz parte aqui do espaço do conjunto E, que é representado por esse círculo aqui, ó, então nesse caso ele faz parte do conjunto E, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 elementos o conjunto E. Então, pergunta 1, resposta 5 elementos. Pergunta 2. E o conjunto F? Esse daqui é o conjunto F. Quantos elementos tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 elementos também. Então, o conjunto F, 5 elementos. E o conjunto G? Quantos elementos tem esse conjunto G aqui? O conjunto G tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, também assim como os outros. Então, 5 elementos aqui do conjunto G. Continuando. Quantos elementos são comuns aos três conjuntos? Agora sim, prestem atenção. Eu tenho esse 12 aqui, que ele faz parte ao mesmo tempo tanto do conjunto E quanto do conjunto G. Eu tenho esse 18 que faz parte ao mesmo tempo do F e do G. Assim como eu tenho esse 4 aqui que faz parte do E e faz parte do F. E eu tenho esse cara aqui que é o 20 que faz parte do círculo do E, faz parte do círculo do F aqui, ó, e faz parte do círculo do G. Então quantos? Quando pergunta aqui, quantos elementos são comuns aos três conjuntos? Um só, que nesse caso é o 20, ó. Ele tá bem no centro ali, né, da bagunça de conjunto, tá? Então quantos elementos são comuns aos três conjuntos? Apenas um elemento, que é o 20. Última pergunta. Quantos pertencem apenas ao conjunto G? Ou seja, que pertencem ao conjunto G, mas só a ele. Não faz parte do F nem do G. Então aqui, nem do F nem do E. Desculpa. Então aqui o G, quem faz parte só dele é o 10 e o 16. Ok? Então, 2 elementos. Entendidos? Seguindo o bonde então, vamos finalizar agora essa parte de conjuntos mostrando os sinais que são usados para representar os elementos e conjuntos, certo? Então aqui eu tenho dois conjuntos, um é o conjunto H e um é o conjunto I. Vamos escrever esses conjuntos H e I
O conjunto H, ele é 1, 2, 3, certo? Ou se quisesse fazer daquela forma, né? H igual a N pertence a naturais, tal que N menor do que 4. Ou menor ou igual a 3, certo? Enfim. Então aqui eu tenho o conjunto H e o conjunto I, que no caso o conjunto I vai ser o 3 e o 4 apenas, certo? Então tá. Nesse caso aqui eu deixei um espaço para a gente preencher com pertence e não pertence. Esse daqui é o símbolo de pertence e esse daqui é o símbolo de não pertence, certo? Então vamos resolver isso aqui agora. Eu tenho o número 1. O 1 pertence ao conjunto H? Dentro do conjunto H tem 1? Tem. Então, H, na verdade, então 1 pertence a H, certo? Próximo. 2 pertence a H? 2 está dentro, é um elemento que está dentro do conjunto H? Sim. Então, pertence também. 3 pertence a H? 3 está dentro de H? Sim. Então 3 pertence a H. 3 pertence a I? O I é esse daqui. 3 pertence a I? Sim, pertence. Então colocamos aqui o símbolo de pertence. 4 pertence ao I? O 4 está dentro do I? Sim, pertence. 4 pertence a H? O 4 está dentro do conjunto H? Não pertence. Então, faz ali um X, um cruzadinho assim, uma barrinha em cima do símbolo do pertence, que passa a ser não pertence. Então, pertence e não pertence sempre relacionam elementos a conjuntos, ok? Pertence e não pertence são utilizados para relacionar elementos a conjuntos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora eu vou ensinar um outro símbolo parecido com esse, que é o está contido ou não está contido. Que é esse daqui, ó. Está contido e não está contido, certo? Esse está contido e não está contido, ele não relaciona elemento a conjunto. Ele relaciona conjunto a subconjunto. Como assim? Vou explicar para vocês. A gente não estava fazendo A, conjunto B, conjunto H, conjunto I, J. Todos esses conjuntos são subconjuntos do conjunto dos números naturais. Por quê? Porque são conjuntos que estão dentro do conjunto infinito de números naturais, certo? Aqui nesse caso aqui, esse J e esse K, esse daqui é um subconjunto K. Eu tenho um conjunto dentro do outro conjunto, certo? Então eu tenho o conjunto J. Quem seria o meu conjunto J? J seria 1, 2, está dentro do K, mas faz parte do J também, não está dentro do círculo do J. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 5, 6, 7, 9. Esse daqui é o meu conjunto J, certo? E quem é o conjunto K? O conjunto K é apenas o que está aqui, ó, 2, 4 e 6. Ele faz parte, ele está dentro do conjunto J, mas ele não contém o conjunto J. Ele está contido dentro do conjunto J, certo? Então, quando eu tenho aqui, em relação a K e J, K está contido dentro do conjunto J. Por que eu usei está contido e não pertence? Porque pertence relaciona elementos a conjuntos. Contidos, e está contido ou não está contido, relaciona o conjunto o subconjunto a um conjunto. Ok? Então é isso, gente. A nossa primeira aula de matemática chega ao fim agora. Fica ligadinho aí no canal, que eu tô colocando agora, nesse momento, a nossa segunda aula de matemática, ainda mexendo um pouco com conjuntos, agora falando sobre operações entre conjuntos. Não perca e fique ligado também aí nas outras aulas que eu vou falar de adição, subtração e tudo que você precisa estudar para a sua prova do Enseja. Um beijo, tchau, tchau e bons estudos!